Graça e paz, meus irmãos e amigos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao programa Aliança. Estamos falando sobre como solucionar conflitos e, mais precisamente, estamos trabalhando sobre 10 regras encontradas lá em Efésios 4 sobre como encarar, né, a questão dos conflitos, dos impasses dos nossos relacionamentos, tá bom? Bom, no último encontro já trabalhamos os 4 primeiros passos, né? Hoje vamos trabalhar mais 3. Mas eu queria relembrar aquelas duas perguntas chaves, né, que deveríamos ter em mente ao enfrentar um conflito, né? Primeiro, qual foi a minha motivação para resolver aquele conflito ou para tentar resolver, né? Era resolver o mais rápido possível o conflito ou era vencer a qualquer custo, ah, enfim, provando que eu estava certo para outra pessoa. Não importava o desfecho, né? Bom, a motivação ela é muito importante, né? Muitas vezes você ganha uma batalha, mas perde a guerra, né? Então a motivação é muito importante. Em segundo lugar, quando você decidiu a resolver o conflito, você tinha um plano em mente ou você ficou ali aleatoriamente esperando o conflito terminar por si só, né? Então, lembrando que é necessário ter então uma estratégia, né? E a palavra de Deus nos dá essa estratégia. Recapitulando, né? A, a base, né? Ou a chave para enfrentarmos conflitos é termos um desejo sincero de resolvê-los, né? O que a Bíblia chama de espírito de reconciliação. Esse espírito de reconciliação, ele emana das próprias páginas do Evangelho ao nos mostrar o caráter de Deus que se reconciliou conosco, pagando o preço para isso, ao enviar o seu Filho Jesus Cristo, né? Se você não tem no seu coração esse espírito de reconciliação, que é algo que a gente obtém não apenas de observar o Evangelho, né, o exemplo, o padrão, mas também de suplicar em oração, né, o encher do Espírito, para que, enfim, a gente desenvolva esse espírito de reconciliação. Você vai ler a Bíblia, mais especificamente você vai ler Efésios 4, e a única coisa que você vai ver é uma regra, ou uma lista, né, de regras, ah, basicamente impossíveis de serem obedecidas, né? Uma regra muito religiosa, mas muito moralista. Por quê? Porque a sua motivação está incorreta. Talvez a sua motivação continue sendo prevalecer, né? Ser justo, mostrar que você deu o primeiro passo. Está errado. O nosso coração ele tem que estar, ele tem que estar envolvido em um espírito de reconciliação para então olharmos para as regras de Efésios 4 e entendê-las como um modelo, um padrão que Deus nos dá, mas ele também nos fornece ajuda, poder e resultado, porque o poder é dele, o merecimento é de Cristo, né? E você apenas um instrumento nas mãos dele, tá certo? É totalmente pela graça. Bom, é quando a gente coloca então a nossa esperança nessa promessa e no poder do Evangelho que Deus então começa a mudar os motivos e os desejos do nosso coração. Isso envolve uma certa caminhada, né? Envolve que a gente, dia após dia, se renda ao Espírito Santo e se encha dele. É nesse processo que nós vamos experimentar a vitória, tá bom? Bom, vamos, né, com essa mentalidade, né, de nos render continuamente ao controle do Espírito Santo de Deus. Vamos ver então as regras, né, as dicas práticas aí, 5, 6 e 7
de como resolver conflitos. Bom, a regra número 5 está lá em Efésios 4, 28. Vamos ler? Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Bom, você deve estar pensando, o que roubo ou furto tem a ver com a questão de relacionamento, de conflito, né? Bom, o próprio texto, ele nos fala do porquê, né? Qual o motivo de que um cristão que tinha o hábito de furtar ou roubar não poder continuar a fazer isso? É que o apóstolo Paulo está instruindo aqueles que tinham esse hábito com o objetivo de que eles passassem a trabalhar para se sustentar e também para ajudar os que precisavam, certo? O furto seria o mau uso, né? O mau emprego dos recursos, dos bens que Deus dá a cada um, né? Invadindo ali a propriedade alheia. Por outro lado, um bom uso é um uso que vai além das nossas necessidades, no sentido de ajudar, de suportar, né? De aliviar a necessidade do próximo. Então, para o relacionamento, isso se aplica da seguinte forma: ao invés de você tirar algo dos outros, né, mesmo que seja uma coisa sutil, como querer levar o crédito de outra pessoa por uma ideia ou por um trabalho, ou você roubar a dignidade de alguém com palavras duras, né, com xingamentos, com palavras depreciativas. Ao invés disso, você deve investir na outra pessoa. Tá? Investir de que forma? Se comprometendo a melhorar a vida dela, né? E por consequência indireta, melhorar a sua. Né? Você vai pensar primeiro no outro e investir, né? Empregar tempo, esforço, né? Dedicação para fazer uma outra pessoa feliz, para melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Começando do cônjuge, né? Ou pais, ou filhos, ou irmãos, quem está mais perto de você. Se comprometa a melhorar a vida deles com a sua vida. Apenas imagine, né, como que esse tipo de comprometimento que tem por base a graça de Deus pode mudar um relacionamento conjugal quebrado, por exemplo. Né? Um casamento problemático, uma amizade que já não dá mais certo, um colega de trabalho com quem eu não consigo me relacionar. O potencial é imenso, tá bom, meus irmãos? Bom, não deixe de pensar sobre isso, tá? O que é necessário para que você abrace essa atitude, esse compromisso de graça? Vamos para a próxima regra, agora a regra número 6, está no versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Bom, na outra tradução mais antiga, né, a palavra torpe, né? Aqui é uma palavra suja. Bom, de uma forma ou de outra, né, seja qual for a tradução, ele está se referindo àquela linguagem profana, né, que fala mal de Deus, ou uma palavra desagradável, uma palavra perversa, né, sarcástica, forjada com o intuito de machucar, ou, enfim, simplesmente aí exasperar, né, palavras de ódio, enfim. Ao invés disso, devemos escolher palavras e também o tom de voz, isso faz toda a diferença, né? Que tenham a intenção de edificar. Então, parece
uma coisa um tanto óbvia, mas não basta você deixar de falar grosserias, né? Não basta também que você simplesmente diminua o tom da sua voz. O ser humano ele não consegue manter um vazio, né, dentro dele, de atitudes. É preciso preencher com algo, essa é a ideia. Se eu vou abandonar este hábito, né, de falar palavrões, xingamentos, grosserias, eu preciso substituir por um outro hábito que é escolher as palavras e o tom da voz. Para quê? Para edificar, né? Ou seja, algo que seja útil para acrescentar algo de bom na vida das outras pessoas. E o objetivo, o propósito é conceder graça aos que ouvem. Então, né, a sexta regra, né, o sexto princípio aí para lidar com conflitos nos relacionamentos é intencionalmente você escolher palavras e um tom de voz que transmita a graça de Cristo às pessoas que estão ao seu redor. Você não precisa de muito tempo para pensar em quantos conflitos você poderia ter evitado se você tivesse controlado as suas palavras. Mas você não vai controlar só porque você decidiu controlar. Como eu disse, é necessário uma mudança de hábito realmente. É necessário que as suas palavras comecem, quando você está calmo, já a transmitir graça a quem ouve, né? É preciso que você exercite o hábito de falar do amor de Deus para as pessoas, de falar da riqueza, né, da obra de Cristo por você e por eles. Tá? Para isso você terá que meditar a respeito. Enfim, lá em Provérbios 15, existe então né, uma conclusão aqui do sábio Salomão, baseado na observação da vida, né? Quando ele escreve que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. E ele acrescenta: a língua dos lábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Vejam lá, Provérbios 15, né? Quantas consequências, né, uma fala mal colocada pode gerar, né? Um tom de voz errado por si só, mesmo você escolhendo as palavras, mas se você não controlar o seu tom de voz, se você muitas vezes escolher o pior momento para dizer alguma coisa, quando você ainda está com o coração cheio de ira, que consequências drásticas, né? Ao invés de você desviar o furor, né, de você apaziguar, você vai colocar mais lenha na fogueira. Então observe isso com cuidado no seu coração. Aquilo que sai da sua boca é muito importante. É melhor você escolher o momento certo, mas desde já exercite a sua língua em pronunciar palavras de graça para as pessoas. E também no momento que você se sentir ofendido, você terá algo pronto para dizer que não vai ofender a pessoa, mas vai fazê-la também encontrar forças, recursos para buscar aquilo que edifica. Bom? E não é só Salomão, né? O próprio Jesus, lá em Mateus 15, 18, ele disse o seguinte: o que sai da boca vem do coração, e é isto que contamina a pessoa. Então, isso nos leva a uma pergunta: o que as suas palavras revelam sobre o que está dentro do seu coração? Profundo isso, né? O que as suas palavras, o seu tom de voz revelam sobre o que está no seu coração? Não adianta, como diz o ditado popular, o peixe morre pela boca, né? Não importa quanta pose você faz, mas as tuas palavras te entregam, tá? E as pessoas que convivem com você sabem, pelas suas palavras, quem você realmente é. Então,
essa linguagem que corrompe, ela tem que ser substituída progressivamente através, né, do uso dos meios de graça, né, da oração, da palavra, né, de suplicar por um enchimento do Espírito na sua vida, da comunhão com os santos na igreja, né, nos sacramentos. Isso precisa ser substituído por um discurso que dá graça, que comunica a graça de Deus àqueles que falam com você. Pergunte para você mesmo: o que eu estou dizendo agora é verdade ou é mentira? O que eu estou dizendo agora para esta pessoa é sincero ou é hipócrita? O que eu estou falando é necessário ou poderia ficar sem falar? É útil ou simplesmente não agrega nada? Essas perguntas vão te ajudar, então, a um bom começo aí na maneira de conversar, tá bom? E, para terminar o encontro de hoje, o princípio número 7, tá bom? Para lidar com conflitos. Está no versículo 30 de Efésios 4. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, a verdade que está aqui é que para lidar com conflitos, meio que os outros princípios já apontam para isso, né? Mas aqui o texto então deixa claro, é necessário depender do Espírito Santo. É necessário total dependência do Espírito Santo, tá? Bom, a sua vida espiritual depende do Espírito Santo, né? É somente Ele que pode te libertar dos velhos hábitos pecaminosos, que são as fagulhas, né, que incendeiam um conflito. É Ele que pode gerar dentro de você a nova vida, que vai promover a harmonia, tá, nos seus relacionamentos. Então, isso nos remete para aquela fala de Jesus no seu ministério particular, João capítulo 15, quando ele diz que precisávamos estar ligados a Ele, como os ramos estão ligados à videira, para que então pudéssemos fazer as obras que agradam a Deus. Jesus Cristo diz lá em João 15,15: sem mim vocês não podem nada. Tá? E é o Espírito de Cristo que nos liga, né, a esta videira. Ele é o próprio Cristo em nós. Então é necessário que esta ligação seja cada vez mais forte dentro de nós. Tá? Quem resiste à obra do Espírito Santo, né, ele está, às vezes sem perceber, destruindo as pessoas ao seu redor, fazendo as pessoas ao seu redor sofrerem, e está também entristecendo o Espírito Santo de Deus, tá certo? Mas quando a gente aprende a disciplina de diariamente se render ao Espírito de Deus, né, de buscá-lo pelo conhecimento da palavra, de buscá-lo pela oração e pela súplica, de buscá-lo pela comunhão, né, pelo exercício dos dons espirituais, pelo serviço, né, que são os três pilares, né, da vida cristã. Então, a obra do Espírito Santo vai se tornar, dia após dia, mais evidente na sua vida. Ela vai ficando mais clara, mais e mais clara para você e para as pessoas que te cercam, porque elas vão ouvir você pronunciar palavras temperadas, elas vão ver as suas atitudes sendo moderadas pelo Espírito Santo, né? E você, cada vez mais, vai perceber que você passa a obedecê-lo, passa a seguir as orientações, quer as que estão na Bíblia, quer aquela voz interior do Espírito Santo, né, no seu coração. Então, é uma questão de tempo, né, de investimento, de dedicação, de rendição diária, para que você então aprenda palavras graciosas que vão alimentar, que vão restaurar os seus relacionamentos, tá bom? É o próprio Espírito Santo que vai, como Cristo diz, né,
colocar nas suas bocas as palavras certas. Ok? Então, isso é o que temos para hoje. No próximo encontro nós vamos ver mais 3 regras, fechando então as 10 que temos separado aí para falar para vocês sobre solução de conflitos. Que Deus te ajude nessa caminhada, meu irmão. Pega o estudo hoje de trás para frente, né? Começa se enchendo do Espírito e procura então moderar as suas palavras, tá? Para transmitir graça às pessoas que ouvem, e também com as suas atitudes, ao invés de sugar as pessoas, de tirar delas alguma coisa, né? Trabalhe para edificá-las, trabalhe para que elas cresçam na convivência com você. Dê algo a elas sem esperar nada em troca, mas já sabendo que a consequência será que você também será feliz nesse relacionamento. Deus assim nos abençoe. Um grande abraço para você.